Muito obrigado a todos. E fui informado sobre a Universidade Estadual da Flórida em Tallahassee. Tiroteio ativo. Acho que é um atirador ativo. Totalmente informado sobre onde estamos agora. É uma pena. É uma coisa horrível. Horrível que coisas assim aconteçam. E teremos mais a dizer sobre isso mais tarde. Enquanto isso, é uma honra ter o primeiro-ministro da Itália conosco, o primeiro-ministro Maloney, que está fazendo um trabalho fantástico. Eu diria que ela conquistou a Europa. E é altamente respeitada. Todos a amam e a respeitam. E não posso dizer isso sobre muitas pessoas. E ela se tornou uma amiga. E realmente temos um ótimo relacionamento entre a Itália e nós. E falamos sobre comércio. Falamos sobre muitas coisas durante nosso almoço. Ela dirá algumas palavras, mas é uma pessoa muito especial e é bom tê-la conosco. Muito obrigado, muito. Senhor Presidente, obrigado pelo seu caloroso acolhimento. Obrigado por esta ocasião que visa fortalecer nossas relações, nossa amizade, que vem de muito longe. Você sabe, hoje é 17 de abril, e 17 de abril marca o aniversário do acordo que permitiu a Cristóvão Colombo fazer sua viagem. E eu digo, para lembrar como estão nossas tensões, nossos laços, mas também para lembrar que ambos compartilhamos outra luta, que é a luta contra ideologia woke, e a Jean que gostaria de apagar nossa história. E como sei que compartilhamos muitas coisas no combate à migração ilegal, sobre luta contra drogas sintéticas. Você sabe, a Itália tem sido uma das nações que fez um plano contra o fentanil, por exemplo. Mas temos falado sobre muitos tópicos bilaterais e coisas que podemos fazer juntos, sobre defesa, sobre economia, sobre espaço, sobre energia. A Itália terá que aumentar sua importações de GNL e também nuclear, que estamos tentando desenvolver. Acho que pode haver maneiras de trabalharmos juntos. E as empresas italianas irão investir, como tem feito há muitos anos. Como você sabe, nos próximos anos, acho que cerca de 10 bilhões. Isso mostra como nossas economias estão interconectadas. E isso é muito importante, senhor presidente. Não é apenas sobre a Itália, é sobre toda a Europa. A troca entre nós é muito grande. Investimentos. Comércio. É um tópico que estamos discutindo nesta semana. Mas no final do dia, veja, alguém me chama, eu estava dizendo antes, um tal nacionalismo ocidental. Não sei se é a palavra certa, mas eu sei que quando falo sobre o Ocidente, principalmente não falo sobre um espaço geográfico. Falo sobre uma civilização. E eu quero tornar essa civilização mais forte. Então, acho que mesmo que tenhamos alguns problemas, ok, entre as duas margens do Atlântico, é hora de nós tentar sentar e encontrar soluções. Então, quero agradecer ao presidente Trump por ter aceitado um convite para fazer uma visita oficial a Roma em um futuro próximo e considerar a possibilidade nessa ocasião de se encontrar-se também com a Europa. O objetivo para mim é tornar o Ocidente grande novamente. E acho que podemos fazer isso juntos. Nós podemos. Continuaremos trabalhando nisso. Vou encerrar. Quero dizer apenas, estou orgulhoso de estar aqui como primeiro-ministro da Itália aqui hoje. Tem uma situação muito boa apesar das dificuldades. Um país estável, um país confiável. 1 milhão de empregos a mais nos últimos 2 anos e meio. Ótimo. A inflação está caindo.
Então, me perdoe se eu promover um pouco meu país, mas você é um homem de negócios e me entende. Então, os fluxos migratórios estão diminuindo 60%. Estamos tentando fazer o nosso melhor, mas acho que podemos fazer ainda melhor juntos. Também na Ucrânia. Juntos, temos apoiado a liberdade da Ucrânia. Juntos, podemos construir paz justa e duradoura. Apoiamos seus esforços, Donald. Muito obrigado. Acho que estamos indo bem nesse esforço, mas queremos concluir e veremos se conseguimos. Queremos salvar. Em média, pense nisso, toda semana, 2.500 pessoas estão sendo mortas, principalmente soldados russos e ucranianos. E se pudermos salvar essas vidas, isso será uma coisa muito boa. Então, veremos o que podemos fazer. E acho que estamos chegando perto. Mas vamos informá-los em breve e você tem sido útil. Eu aprecio isso, obrigado. Quanto tempo para seu grupo? Sobre a Rússia, senhor presidente, responder à sua proposta de cessar fogo urgente de impor sanções secundárias aos terroristas. Veremos o que será. Vamos ouvir deles. Esta semana. Muito em breve, na verdade. E veremos. Mas queremos que isso pare. Queremos que a morte e a matança parem, senhor. Presidente, sobre Jerome Powell, você disse que a demissão de Jerome Powell não virá rápido o suficiente. Ele diz que não sairá, mesmo se você pedir. Ah, ele sairá. Se eu pedir, ele estará fora de lá. Mas eu não acho que ele está fazendo o trabalho. Ele é sempre atrasado, um pouco lento, e eu não estou satisfeito com ele. Eu informei disso. E se eu quiser que ele sairá de lá bem rápido. Acredite em mim. Vá em frente, por favor. Pergunta. Tentando removê-lo, senhor presidente. Sim, pergunta. Em um caso contra sua administração em que a Constituição não tolera desobediência intencional de ordens judiciais, você concorda com essa afirmação? Bem, você vai ter que falar com os advogados. Temos ótimos advogados. Posso te dizer isso? Estamos fazendo um trabalho fantástico ao tirar criminosos deste país que Biden permitiu entrar no país. Centenas de milhares de criminosos, assassinos e traficantes de drogas. E eu fui eleito por causa do fato. Eu diria que talvez esse tenha sido o fato número 1, por muitas razões, a economia, muitas coisas, mas uma das principais razões pelas quais fui eleito é porque eu disse, vou tirar os criminosos que ele permitiu entrar em nosso país tão estupidamente através de fronteiras abertas. Vou tirá-los. E eu recebi muitos votos. Números recordes de votos. Como você sabe, nós ganhamos tudo. O voto popular, todos os 7 estados decisivos. Nós ganhamos tudo e é isso que o público queria e é isso que estou fazendo. Mas você terá que falar com os advogados porque depende deles. Senhor presidente, o que você acha da proposta da França? Diga, o que você acha da proposta da França e do Reino Unido de uma missão de paz, na Ucrânia, com soldados? E você acha que a Itália deveria concordar com isso? Eu acho que a Itália terá que tomar essa decisão, mas missões de paz sempre são boas para mim. Estou de acordo com missões de paz, por favor. Senhor presidente, você discutiu quais áreas de cooperação e discussões com o primeiro-ministro. Ele falou da Itália e de outros países na Europa? Nós discutimos isso muito brevemente. Não, estamos indo muito bem com as negociações com todos os países. E você tem um cronograma. Scott poderia te contar um pouco, mas estamos indo muito bem. Temos muitos países que querem fazer um acordo. Eles preferem acordos mais que eu. Pode falar, Scott? Sim, temos um processo em andamento. Estamos trabalhando primeiro com as 15 maiores economias. Tivemos uma reunião fantástica com o Japão ontem. Acredito que eles já tenham sido chamados com a UE, então temos a Coreia do Sul chegando na próxima semana. E acredito que a Índia também está conversando. Isso está avançando muito rapidamente.
Vá em frente. Ucrânia. Senhor, o presidente Zelensky disse que tem evidências de que a China está fornecendo armamentos ou munição para a Rússia. Você tem alguma evidência nesse sentido? E também, ele disse que poderíamos ver um acordo de minerais sendo assinado esta semana. É isso. Bem, temos um acordo de minerais que acho que será assinado na quinta-feira, Scott. Na próxima quinta-feira, em breve. Presumo que eles vão cumprir o acordo, então veremos. Mas, temos um acordo sobre isso. Não tenho comentário sobre isso. Não faço ideia. Essa é a declaração dele, não minha. Senhor presidente, há relatos de que você teria impedido um ataque israelense a instalações nucleares iranianas. Você pode comentar sobre isso? Isso é preciso? E eles disseram que o ataque é o quê? Que você teria impedido um plano israelense de atacar instalações nucleares iranianas. Eu não diria que impedi. Não estou com pressa para fazer isso porque acho que o Irã tem a chance de ser um grande país e viver feliz sem morte. E eu gostaria de ver isso. Essa é minha primeira opção. Se houver uma segunda opção, acho que seria muito ruim para o Irã. E acho que o Irã está querendo conversar. Espero que eles queiram conversar. Vai ser muito bom para eles se o fizerem e eu gostaria de ver o Irã prosperar no futuro, se sair fantasticamente bem. Conheço o povo iraniano. Eles são pessoas incríveis. Sempre foram muito inteligentes, muito enérgicos, pessoas muito bem-sucedidas. E eu não quero fazer nada que vá machucar alguém. Realmente não quero. Mas o Irã não pode ter uma arma nuclear. Você sabe, bem simples. É realmente simples. Não estamos procurando tomar a indústria deles. Não estamos procurando tomar suas terras. Nós não estamos. Tudo que estamos dizendo é que você não pode ter uma arma nuclear. O acordo que foi feito. O acordo que foi feito com Obama. E esse acordo já teria esperado. Foi um acordo terrível. Teria esperado. E isso lhes deu um caminho claro para uma arma nuclear. Eu não teria aceitado. É por isso que eu encerrei o acordo. Número 1, era muito curto. Quando países estão envolvidos, você não faz acordos de curto prazo. Esses são países com vidas longas. Eu encerrei isso. E foi um grande encerramento porque não nos permitia fazer nada uma vez que terminasse. Você sabe o que era aquele acordo. Foi um acordo terrível, realmente. Um dos muitos acordos terríveis feitos pelos Estados Unidos. Mas não, eu gostaria de ver o Irã prosperar. E eles podem fazer isso, eu acho, muito facilmente ou podem fazer de outra forma e a outra forma não será boa para eles. Vai ser realmente ruim para eles. Vamos orar. O que você acha do CEO da Nokia indo para a China e se encontrando com autoridades comerciais lá? Bem, Jensen é um cara incrível. Ele se tornou um amigo meu e, eu não sei, ele é uma pessoa que tem muito orgulho do nosso país, ama nosso país. Eu não estou preocupado com Jensen de jeito nenhum. Senhor presidente, sobre a brecha. Para imigrantes. Segure seu conteúdo de imigrante. Você tomará medidas para trazer Kilmar Abrego Garcia de volta aos Estados Unidos e levá-lo diante de um juiz? Bem, eu não estou envolvido nisso. Vou responder dizendo que você terá que falar com os advogados, o DOJ. Ouvi muitas coisas sobre ele. E teremos que descobrir qual é a verdade. Mas eu vou dizer isso, sabe, nós fomos inundados por milhões de pessoas, muitos milhões de pessoas durante a administração Biden. Eles dizem 21 milhões. E uma grande porcentagem deles são criminosos, criminosos sérios. Não estou dizendo apenas criminosos porque entraram na fronteira ilegalmente. Estou dizendo que são criminosos do mais alto nível, assassinos. Muitas dessas pessoas assassinaram mais de uma pessoa e estão à solta. E fui eleito para me livrar desses criminosos, para tirá-los do nosso país. Ou para prendê-los, mas para tirá-los do nosso país. E não vejo como os juízes podem tirar essa autoridade de um presidente. Fizemos um trabalho incrível. Tom Oman, Kristi Noem, nós fizemos um trabalho incrível. Ninguém pode acreditar no trabalho que fizemos. Muito melhor do que eu disse. Quero dizer, fui eleito por isso, mas fizemos muito melhor. Temos, agora, 99% da fronteira. Está em 99%.
Ninguém pensou que isso seria possível. Praticamente ninguém está passando pela nossa fronteira. 2 semanas atrás tivemos 9 pessoas passando, todas por razões médicas. Nós permitimos. Trouxemos elas porque uma teve um ataque cardíaco, outra teve outra coisa e... todas por razões médicas. Temos uma grande fronteira. Tínhamos uma grande fronteira há 4 anos. Mas agora temos uma fronteira ainda mais segura. E fizemos isso em questão de semanas. Não, precisamos pegar assassinos e traficantes de drogas e pessoas que estavam na prisão por crimes horríveis. Você sabe, eles liberaram prisões. Geórgia, de todo o mundo, eles os liberaram. Não apenas da América do Sul, mas de todo o mundo. O Congo na África. Muitas pessoas vêm do Congo. Eu não sei o que é isso, mas eles vieram do Congo. E, de todo o mundo, abriram suas prisões. Venezuela. Praticamente todos os seus prisioneiros foram liberados para o nosso país e nós os recebemos. Porque tínhamos uma administração incompetente, chamada Administração Biden. E pensar no que eles fizeram ao nosso país. E eu fui eleito para consertar isso. E estou fazendo isso. Mas temos juízes ativistas que não querem que assassinos sejam expulsos do nosso país. Eles não querem assassinos e traficantes de drogas e chefes do tráfico e pessoas de instituições mentais. Eles querem que fiquem no nosso país. Eu não sei. Talvez esse seja o jeito liberal, ou, como chamam hoje em dia, o jeito progressista. Mas eu não acho que seja o jeito que nosso país acredita e é por isso que eu venci de forma esmagadora. Senhor presidente, voltando ao comércio. Senhor presidente, você disse que estava confiante de que esses acordos seriam feitos, mas também disse que não está com pressa. Os americanos estão vendo os preços subirem, estão vendo isso em suas contas. Quanto tempo eles podem esperar que essa dor dure? Então, eles já viram isso melhorar muito porque, se você fosse honesto, o que você não é, você sabe, eu te conheço muito bem. Você tem gasolina, que chegou a $1,98 ontem em alguns estados. Você tem gasolinas bem mais baratas. O preço do petróleo caiu substancialmente. O preço dos mantimentos está substancialmente mais baixo. O preço dos ovos. Você sabe, quando eu cheguei, eles me atacaram com os ovos. Eu acabei de chegar lá. Eu estava aqui por uma semana e eles começaram a gritar comigo. Os ovos dispararam. Eu disse, eu acabei de chegar. Eu estava lá por 7 dias e ouvi que os ovos dispararam antes de eu chegar. E eles estavam gritando comigo. A imprensa, as notícias falsas como você. Você é falso. E as notícias falsas estavam gritando comigo sobre os ovos. Eu disse, eu estou aqui. Cheguei. Meu 7º dia. E subiram 87% e não os encontrava. Eles disseram, você não terá ovos para a Páscoa. Feliz Páscoa. Você não terá ovos para a Páscoa. E fizemos um trabalho inacreditável. E agora os ovos estão por toda parte. E o preço caiu 92%. E nosso comissário de Agricultura, Brook, fez um trabalho fantástico. Fez um trabalho fantástico. Então, os preços não subiram. A única coisa que realmente subiu é as taxas de juros porque temos um presidente do Federal Reserve que está jogando política. Alguém de quem eu nunca gostei muito, na verdade. Mas, ele está jogando política. As taxas de juros deveriam estar baixas agora. Elas deveriam estar caindo. Na Europa, como você sabe, eles reduziram acho que 7 vezes. Parece que vão reduzir de novo e de novo e de novo. Mas o nosso cara quer bancar o esperto. Mas, as taxas de juros estão praticamente estáveis. Talvez tenham subido um pouquinho, mas é a única coisa. Mas isso é por causa do Federal Reserve, porque eles não são pessoas muito inteligentes. Senhor presidente, se arrepende de nomear. Vá. Em frente. Sim, senhor. Por favor. Senhor presidente. Em frente. Você se arrepende de nomeá-lo? Olha, nos primeiros 4 anos, tivemos a maior economia na história do nosso país. O mercado de ações subiu 88 pontos. Eu acho que ele é terrível, mas não posso reclamar porque tivemos a administração mais bem-sucedida economicamente na história do nosso país. Acho que vamos fazer ainda melhor desta vez porque você verá que os números que estamos alcançando são astronômicos.
Estamos arrecadando quantias tremendas de dinheiro com as tarifas. Fomos tratados de forma muito injusta no comércio. E os países estão tendo dificuldade em se acostumar com o fato de que não podem mais fazer isso conosco porque temos um presidente de verdade. Temos um presidente que entende do que se trata. Tivemos presidentes que, em alguns casos, eram inteligentes, mas não entendiam de negócios ou não gostavam de negócios ou, você sabe, não era uma prioridade. E então você tinha, tipo, a última administração, tudo o que faziam. Eles eram inúteis. Eles eram incompetentes. A pior administração na história do nosso país. Pior do que Jimmy Carter. Jimmy Carter morreu um homem feliz. Você sabe por quê? Porque ele não foi o pior presidente. Joe Biden foi. Então, acho que você vai ver alguns números fantásticos quando tudo isso acontecer. Está acontecendo agora. Quero dizer, todo mundo quer fazer um acordo e se eles não quiserem fazer um acordo, nós faremos o acordo por eles. Porque é isso que vai acontecer. Nós apenas diremos, é isso que é, mas queremos ouvir todos e eu acho que posso Eu acho que posso dizer por Scott e as outras pessoas que estão trabalhando nisso, que estamos ouvindo e seremos muito justos com as pessoas. Mas, você sabe, somos nós que realmente definimos o acordo. E é isso que faremos. Ok, obrigado. Você, vá em frente, por favor. Por favor. Pergunta para nosso primeiro-ministro. Você tem um primeiro-ministro. Você é sortudo sim em italiano. Sim. Ok. Não falamos sobre os limites máximos que a Itália pode alcançar. Falamos sobre o fato de que a Itália está, cumprindo seus compromissos porque chegará à próxima cúpula da OTAN com os 2% que já estavam previstos, que foram assinados pelos governos anteriores, porque somos uma nação séria, mas não falamos sobre quanto essa porcentagem deve ser aumentada, embora estejamos obviamente cientes de que, enfim, o tema da defesa é um tema particularmente importante. Neste momento, no que diz respeito à guerra na Ucrânia, você sabe o que eu penso? Penso que há claramente digamos, houve uma invasão e que o invasor, desse ponto de vista fosse Putin e a Rússia, mas não é isso que, digamos, hoje o que revela o fato de que juntos estamos trabalhando, para tentar alcançar na Ucrânia uma paz que possa ser justa e duradoura. Penso que esses são os esforços, nos quais compartilhamos nosso trabalho, compartilhamos também hoje nosso. Obrigado. Isso soou absolutamente. Foi tão bonito. O que foi isso? O que ela disse? Por favor. Não, quero dizer, soou ótimo. Foi Foi apresentado de forma linda. Bênçãos para todos vocês. Talvez eu pudesse ouvir o que ela disse. Vá em frente. Foi sobre o pedindo. Gente, tenham um pouco de respeito, por favor. Obrigado. Não, espere. Eu quero ouvir o que ela disse. Vai em frente, sim. Presidente, o primeiro-ministro Maloney foi questionado sobre o que ela pensa sobre o fato de que o presidente Trump responsabiliza Zelensky pela guerra na Ucrânia. E também se você falou sobre os gastos militares. Como? E o aumento dos gastos militares. Secretário Pompeu, sim. E a primeira coisa que o primeiro-ministro Maloney disse é que não, na verdade. Não falamos sobre a corrida e os gastos militares. Claro, a Itália manterá seus compromissos com 2%. E então veremos. Porque estamos absolutamente cientes do fato de que é muito importante Bem, a defesa é muito importante. Eu farei isso. Eles têm perguntado se aumentamos. Se decidimos outro percentual de lápis sobre o negativo, a defesa se expandiu e eu disse sim, OTAN. E eu disse que a Itália está, alcançando os 2% como já estava. Não falamos sobre outro percentual específico, mas estamos cientes do fato de que a defesa é importante para o futuro e também vemos o trabalho que estamos tentando fazer a nível europeu. Secretário Kerry, eu não culpo Zelensky, mas não estou exatamente satisfeito com o fato de que essa guerra começou. Essa foi uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente.
Você teria milhões de pessoas vivendo agora que estão mortas. Você teria cidades que estariam abertas e prósperas e que teriam suas belas torres. Essas torres são as mais bonitas do mundo, mas não estão mais conosco. Elas estão despedaçadas, espalhadas no chão em 1 milhão de pedaços, sendo atingidas por foguetes, bombas e balas. E, por isso, não estou feliz com ele. E não estou feliz com ninguém envolvido. Eu acho que é uma guerra. Eu sei que é uma guerra. Não aconteceu por 4 anos. Nunca esteve perto de acontecer. Nunca foi sequer uma ideia. E eu falei muito com o presidente Putin sobre isso. Era a menina dos olhos dele, mas não há como ele ter entrado se eu fosse presidente. Agora estou tentando fazer com que ele pare. Porque, como você sabe, a Rússia é muito maior. É uma força militar maior. E se você for esperto, não se envolve e não se mete em guerras. Isso, você pode culpar o homem que estava sentado nesta cadeira. Biden, ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu posso garantir isso a você. E todos concordam com isso. Se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Eu não estou culpando ele. Mas o que estou dizendo é que eu não diria que ele fez o melhor trabalho. Ok, eu não sou um grande fã. Eu realmente sou. Eu não sou um grande fã. Mas... Eu entendo isso. Sim, é isso. Vai em frente. Ela tinha um. Você tem certeza sobre a definição de um parasita? Você diz isso de novo, que os europeus são parasitas. Nunca foi dito. Você diz de novo que os europeus são parasitas. Europa. Você diria novamente que a Europa nunca disse. Europa? Você já disse que os europeus são parasitas? Sim. Você já viu isso? Não, eu não sei. Eu nem sei do que você está falando. Vá em frente, por favor. Vá em frente. Não, espere. Próximo, vá. Você realmente acabou de dizer que quer tornar a Europa grande novamente e queremos fazer isso, junto com os Estados Unidos. Você disse, eu acho, é isso que você disse, senhor primeiro-ministro. Como? Você vai fazer isso? E você está procurando fazer isso para contrabalançar a China? Quem realmente está tentando reunir influência contra os Estados Unidos com a ajuda desta parceria? Espero que a Europa volte a ser grande. A Europa passou por muitos problemas, e muitos deles têm a ver com imigração. E eu não sou um grande fã da Europa e do que eles fizeram com a imigração de forma alguma. E eu acho que eles precisam ser inteligentes, porque a Europa está sendo muito prejudicada pelo que fizeram com a imigração. Agora, vou dizer isso, que o primeiro-ministro tomou uma posição muito firme sobre imigração. E eu comentei com ela antes. Eu disse, gostaria que mais pessoas fossem como você, lidando com esse assunto. Mas não são. A Europa é muito importante para mim. A Europa é muito importante para o mundo. Eu quero que a Europa se saia muito bem. Acho que eles precisam ser muito mais inteligentes sobre imigração. Mas estamos começando a fazer isso. Todos vocês viram como as políticas da União Europeia nos últimos, digamos, 2 anos e meio têm mudado. No início, estávamos falando apenas sobre como estávamos redistribuindo migrantes ilegais que chegavam à Itália. Agora, estamos falando principalmente sobre como parar a migração ilegal, trabalhar com os países de origem e trânsito, e devolver as pessoas. Que a Comissão Europeia acabou de fazer. As novas regras sobre repatriações e coisas assim. Então as coisas estão mudando. Graças também ao exemplo que a Itália trouxe. Reduzindo as taxas de migração ilegal. Então, estamos agora trabalhando juntos. Então, estou otimista quanto a isso. Bem. Obrigado. Muito obrigado. Vá em frente, Leni. Vá em frente. Não discutimos sobre o Starlink. Com isso, temos discutido sobre defesa espacial, onde trabalharemos juntos também, nas missões a Marte. Então há grandes coisas para fazer juntos, mas não discutimos. Então, quero que você saiba. Mudou de ideia potencialmente sobre um parasita quando?
Isso. Se meu mentor disse que mudou, Não, as tarifas estão nos enriquecendo. Nós estávamos perdendo muito dinheiro sob Biden, trilhões de dólares, trilhões no comércio. E agora toda essa maré mudou. Estamos ganhando muito dinheiro. Estamos arrecadando muito dinheiro. Não se esqueça, estamos arrecadando 25% em carros, 25% em aço, 25% em alumínio, 10% de base. Colocamos penalidades na China por nos enviar fentanil. Colocamos penalidades no México e no Canadá, 25% por permitir fentanil e permitir que as fronteiras sejam fracas. Arrecadando bilhões e bilhões de dólares enquanto estou aqui conversando com você. E não arrecadamos nada antes, além das tarifas que coloquei antes de Biden, que foram as tarifas que coloquei na China, onde arrecadamos até este ponto, provavelmente 700 bilhões de dólares. Eram tarifas de Trump. Ele tentou enfraquecê-las, ele fez tudo. O que pôde, ele recebeu dinheiro da China família. Recebeu dinheiro. Ele fez. Então eu não sei. Talvez esse fosse o motivo, ou talvez não fosse. Mas ele tentou enfraquecê-las, mas não conseguiu porque era tanto dinheiro que seus orçamentos. Você sabe, eles não podiam suportar fazer isso. Mas eu arrecadei. Até este ponto. Minhas tarifas sobre a China. Ninguém jamais arrecadou 10 centavos da China. Nenhum outro presidente arrecadou 10 centavos. Eu arrecadei mais de 700 bilhões de dólares da China. Então, estamos indo muito bem. Quero dizer, nosso país está indo muito bem. Eles tiveram um relatório ruim hoje de uma das empresas de saúde que teve um impacto no mercado de ações. É sobre isso. Estamos realmente construindo uma base. Estamos construindo um país como nenhum outro. E, novamente, acho que tive a economia mais forte da história do nosso país de longe, provavelmente da história de qualquer país. Mas a história do nosso país em 4 anos. E acho que isso tem a chance de ser muito melhor. isso será assinado aqui na Casa Branca com a Ucrânia na quinta-feira? O presidente quer vir aqui para isso? Eu não sei. Vou deixar isso para o Scott. O que você acha? Onde seria assinado? E quando? Estamos trabalhando, mirando em 8 locais. Há mais detalhe que você poderia nos contar sobre o que está nesse acordo e como ele foi feito? Como ele foi feito? É substancialmente o que já concordamos anteriormente, mas o presidente estava aqui. Tivemos um memorando de entendimento. Fomos direto para o grande acordo. Acho que é um acordo pago por agentes e vamos medir. Você pretende? Você pode esclarecer sobre os cortes de taxa? Você pretende ver Powell ser demitido se ele não mudar sua posição sobre os cortes de taxa? Ou isso está na mesa? Bem, acho que ele deveria fazer os cortes de taxa, porque eu acho, se a Europa fez isso, nos coloca em desvantagem em relação à Europa. Quero dizer, ele joga direto nas mãos deles. Então, acho que ele deveria fazer os cortes de taxa. Nós realmente não temos inflação agora. Acabei de dizer, as principais coisas estão caindo. O petróleo está ótimo. O petróleo está muito adiantado. E isso é por causa das nossas políticas. Mas o petróleo está agora na faixa de $60, $65 por barril. E eu disse a você, em certos estados, temos gasolina por menos de $2. Os alimentos estão em queda. As mercearias, como chamamos, estão em queda. Além das taxas de juros, tudo está em queda. As taxas de juros estão estáveis. Elas não estão subindo, mas deveríamos estar melhor do que estáveis. Deveríamos. Se ele baixasse a taxa de juros, teria um bom impacto. Mas os custos estão em queda. Temos muito pouca inflação. Eu diria que essencialmente não temos inflação. É difícil ter inflação quando o petróleo cai. Quando Biden entrou, o petróleo disparou. Isso foi o que causou o nosso problema. Isso e gastos muito tolos. Mas, quando os preços do petróleo caem, e eles caíram muito, nós conseguimos reduzi-los muito bem. Nós abrimos e conseguimos reduzi-los. E isso significa que as pessoas dirigindo carros vão pagar $2 e $2,50 em vez de $4,50.
E mesmo no final, eles tentaram, apenas para o propósito da eleição, reduzi-lo. Mas eles realmente perderam essa parada. Isso foi realmente, não foi bom. Mas, se eles tivessem vencido, o petróleo agora estaria a $7 ou $8 por causa da política deles. E nós vamos estar em cerca de $2, pode ser até um pouco menos do que isso. E você está começando a ver isso. Então, eu não sei como você pode ter inflação quando o petróleo caiu bastante. Eu diria que o Fed realmente deve ao povo americano baixar as taxas de juros. Isso é a única coisa para a qual ele é bom. E ele teria um efeito nisso se as reduzisse. Eu acho que em algum momento ele vai. Ele vai ter muita pressão política. Você sabe, eles são políticos também. E eu acho que há muita pressão política para ele baixar as taxas de juros. Sim, vá em frente. Obrigado. Ela está fazendo um ótimo trabalho. E sim, certamente um dos nossos grandes aliados. Não apenas na Europa, em qualquer lugar. Ela é uma pessoa fantástica e está fazendo um ótimo trabalho. E nosso relacionamento é ótimo. E temos muitos italianos neste país, eu te digo. E eles gostam de Trump e votaram em Trump. Muito obrigado a todos. Obrigado.